Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. É Carlos Pinheiro, poeta, escritor ambientalista de Mogi Guaçu. Eu não sei em que momento você vai encontrar esse vídeo, então eu já estarei cumprimentando você de antemão. E hoje é dia 23 de dezembro de 2021, antevéspera do Natal. E nesses últimos anos eu tenho feito uma atividade muito interessante e gostosa, que é escrever um poema dedicado ao período do Natal, né? Esse Natal, para mim, tem uma qualidade que não é muito agradável. Este vai ser o primeiro Natal que eu vou conhecer sem ter a minha mãe, que faleceu recentemente. E foi uma coisa muito repentina. De repente, minha mãe passou um problema aí de saúde e acabou não resistindo e foi embora. E já tinha o poema bastante avançado, então assim, é, a ideia do poema não era nesse imediato momento é, falar da morte da minha mãe, porque eu já estava trabalhando nele e decidi então terminá-lo, porque achei a ideia principal, que eu já tinha trabalhado alguns meses antes, era essa, né? Eu estava fazendo uma reflexão pessoal e também uma reflexão do mundo. Eu sou uma pessoa que gosto de me manter informado, gosto de procurar saber o que está acontecendo, porque justamente todas essas questões mundiais e brasileiras vão em algum momento atingir a minha pessoa, né? E de repente acontece isso. É uma situação, como eu já falei, inédita. É, logicamente, vou ter que me preparar espiritualmente para isso, para passar esse processo de luto. Mas como eu já falei para muitas pessoas, minha mãe ela sempre apoiou essa minha parte artística. Aliás, minha mãe sempre foi uma pessoa que apoiou os filhos em muitas coisas, inclusive o resultado tudo disso daqui foi muito dos esforços pessoais dela e do meu pai em relação à escola. Inclusive hoje eu estava escutando no UOL, né, uma, umas notícias, uma reportagem de que na escola, nos últimos tempos, ela é imprescindível a presença da merenda, porque a merenda é o que faz com que a pessoa tenha uma refeição equilibrada durante o dia. Na casa dela, ela não tem. Então, as famílias hoje elas sentem necessidade de levar seu filho na escola, e com toda essa pandemia que teve ou aconteceu que foi um período de 2 anos que o fornecimento dessa alimentação foi rompida. E agora, como trazer as pessoas de volta para o mundo escolar? E aí eu estava pensando que sempre agradecer a Deus, né? Uma coisa que eu estou aprendendo muito é sempre estar agradecendo as coisas boas e coisas também não muito agradáveis na vida. E meus pais sempre me garantiram uma alimentação saudável em casa. Sempre tive que comer. Já falei em outros vídeos aqui que a primeira profissão da minha vida é agricultor. Então eu sei o que é plantar o próprio arroz, o próprio milho, feijão. Então, de uma forma ou de outra, ou comprando no supermercado ou produzindo em casa, eu sempre comi relativamente bem. Então, a escola não era uma motivação para eu me alimentar, nem muito menos meus irmãos. Então, isso daí é uma questão que eu agradeço a minha mãe, acredito que ela está lá, né, junto com Deus numa situação boa, porque ela foi uma pessoa que sempre lutou, sempre conseguiu transmitir é,
alguns conhecimentos e atitudes, porque não é simplesmente só falar na cabeça. Ela também voltou a estudar, né? Ela tinha estudado pouco, porque, porque logo que ela ficou adolescente, ela teve a perda da mãe, e como ela era a mais velha das mulheres, ela teve que assumir a casa, né? Todos os deveres de casa. Mas como ela trabalhou como empregada doméstica numa casa de pessoas ricas aqui em Mogi Guaçu, e nessa casa tinha pessoas que tinham posses e eles podiam estudar fora de Mogi Guaçu, que a cidade até hoje ela tem essa lacuna. Mogi Guaçu nunca foi uma cidade procurada pelas universidades públicas para ter um campus universitário aqui. Inclusive eu tive que sair, nas 2 vezes que eu saí de Mogi Guaçu para estudar, eu tive que sair para fora, não ficar me formando aqui dentro e aí daí eu segui uma carreira, porque toda a minha formação foi possível aqui. Então a minha mãe sentiu na pele e via como essas pessoas brancas e tinham dinheiro eram bem aceitas, respeitadas, tinham dignidade em função da escolaridade que elas possuíam, e coincidiu depois de ela encontrar meu pai, que também tinha esse mesmo pensamento. Então ambos trouxeram essa responsabilidade, esse padrão meio judaico de manter um compromisso com a educação. E se não fosse esse compromisso, com certeza, talvez eu não seria esse poeta que eu sou, porque muita coisa eu tive estímulo. Então eu tinha na minha casa, por exemplo, alimentação, eu tinha meus cadernos, eu tinha meus livros, minha roupa lavada, né? Então tudo isso eu tenho que agradecer a tanto a minha mãe quanto meu pai, que jamais descuidaram desses fatores, né? E estou aqui, né? Eu estou sentindo que tem que fazer o trabalho, né? Com o tempo, certamente eu vou sentir outras coisas, sentimentos novos. Esses sentimentos antigos com certeza sofrerão alguma mutação, usando uma palavra aí dos gibis, né? E da biologia, mas faz parte da vida, né? Faz parte da vida, e eu quero desejar a todos e todas que têm me prestigiado tanto virtualmente quanto presencialmente, que todos tenham aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo, apesar de que eu vou deixar uma mensagem num outro vídeo na semana que vem, para falar um pouco de 2021. Então, o poema, eu pensei nessa história da questão do Natal, mas pensei também no processo da imunização, porque esse Natal ele tem essa questão de repente, uma busca pelo tempo perdido, pelo que eu percebo, porque foram energias que tiveram que ser trancafiadas dentro de casas. Algumas pessoas levaram para a violência, outras pessoas levaram para o lado criativo, outras pessoas levaram para o lado produtivo. E eu vi que por causa dessa imunização é visível que o número de casos de pessoas que morreram diminuiu. Não que a pandemia acabou e que o Covid morreu, é o contrário. É que em vez de você ter morrido, como nós já temos, eu no caso já tomei a terceira dose, a imunização é maior, então eu posso ter o vírus, mas assim as consequências negativas desse vírus vai ser bem baixa, ou as sequelas vão ser menores, então quer dizer, dá para eu seguir para frente com uma saúde razoável. Aí eu pensei que nós vamos passar o primeiro Natal imunizado, então o tema, o título dessa poesia que chama Natal Imunizado. Faz bem mais de 2000 anos que numa noite nasceu para viver entre os humanos um rei divino e judeu.
Tal criança prometida nasceu no meio do deserto, longe da lei fraticida de um tirano muito esperto. O casal mal pôde dar um bercinho pro menino onde pudesse ninar o seu corpo franzino. José só achou aquela manjedoura disponível e procurou fazer dela o trono mais digno possível. Para Jesus de Nazaré, o Senhor dos Evangelhos, num palácio de sapé e cacarecos velhos. Enquanto Jesus descansa, vou declamar uma prece com a minha fala mansa, pois o nosso Rei merece. Este é o primeiro Natal, após a vacinação em escala mundial contra esse vírus do cão. Eita, pestinho danado, ceifou milhares de vidas. O globo ficou sentido e muitas dores foram sentidas. Está nas mãos do ser humano também a cura do mal, usando a máscara de pano, inclusive no Natal. O menino Salvador, suspirando alegremente, é sinônimo de amor e esperança, né, novamente. Então, espero que todo mundo tenha um bom Natal, né? E quem ainda não tomou a primeira dose, vai procurar tomar a segunda dose, terceira, porque nós temos aí 2022, um ritmo acelerado. Então, bom Natal e até qualquer momento. Um beijo para vocês.